O toque na infância aparece na clínica, mas aparece normalmente de uma forma mais intensificada, né? Igual o TARI. O TARI é aquela coisa, começa com uma seletividade que os pais acham que é porque a criança não quer comer, mas na verdade essa criança já tem um transtorno, né? A criança já tem TARI. Da mesma forma é a questão do toque. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, quando chega na clínica, normalmente vem com uma intensidade. Não é o transtorno que chega com frequência, mas quando chega é com uma intensidade, igual TARI. E aí, nesse caso, a gente precisa também fazer um encaminhamento para um neuro ou um psiquiatra infanto-juvenil. Eu trabalho sempre muito alinhada com médicos, psiquiatras. Alinhada em que sentido? Não é cada macaco no seu galho, cada um tem sua atuação, mas eu não, chegando a um caso que seja um transtorno mais complexo, como toque, depressão, o TARI mesmo, ou um transtorno de ansiedade muito intenso, que está gerando muito sofrimento para a criança, eu não hesito de encaminhar para um neuropediatra, um psiquiatra. De maneira nenhuma, eu tenho zero preconceitos. Eu sei que tem alguns psicólogos que têm muito receio de encaminhamento para médico, porque, né, tem aquela velha história do médico vai empurrar remédio, mas nós precisamos entender que não são todos os médicos que têm essa conduta, né, de empurrar remédio, de medicar a qualquer custo. Não é. Então, eu encaminho, né? Não tenho o menor medo. E eu faço o trabalho psicoeducativo com esses pais, porque, além disso, ainda muitos pais também têm receio, medo de levarem as crianças, né? Os seus crianças ou adolescentes aos psiquiatras. Eu não digo nem adolescentes até os pais levam, mas criança, os pais têm muito medo de levar. E aí eu faço trabalho psicoeducativo com relação a eles, acalmo, para que eles encaminhem, né? Quais são os sintomas que precisamos nos atentar para a ansiedade? Ó, a ansiedade, a ansiedade, na verdade, é uma emoção, tá? Não tem como a gente tirar. Em algum momento a gente sente uma ansiedade. Às vezes, ansiedades pontuais, situações que a gente esteja vivendo. Por exemplo, uma criança que está com medo intenso e ela fica ansiosa, angustiada se esses pais se separam, uma certa angústia de separação, quando os pais se afastam. E a gente trabalha o medo, essa ansiedade da criança. O que a gente precisa se atentar quando se transforma em um transtorno de ansiedade, né, é quando aquela ansiedade ela pode trazer alguns sintomas para a criança, às vezes uma criança que ela começa a ter dores de barriga, né, dores de cabeça, uma criança que começa a urinar com frequência, isso é um sintoma muito comum de ansiedade, de crianças que ficam pingando todo o tempo, indo ao banheiro, mas não. Aí a mãe e o pai falam: olha, a gente já fez exames, não está com infecção urinária, não está com nenhuma disfunção urinária, e mesmo assim, essa criança todo o tempo indo ao banheiro e pinga um pouquinho de urina e essa criança sai, sabe? Então, é um sintoma muito comum. Então, dor de barriga, dor de cabeça, a frequência de ir no banheiro, uma criança que ela não está dormindo direito, a criança extremamente irritada, crianças que tremem, né, que tem algumas sensações corporais imediatas no momento que ela se depara com uma situação ansiogênica. Aquela ansiedade que está atrapalhando o dia a dia dessa criança, uma criança que não consegue mais ir para a escola, uma criança que não quer, né, não quer ir para a escola, não consegue se manter na escola, uma criança que não consegue fazer uma prova porque ela fica muito ansiosa, muito nervosa, uma criança que tem ansiedade intensa na hora de ir para a casa de um pai, ou na casa da mãe, na casa de outra pessoa. A gente vai investigando, né, identificando os sintomas corporais que se essa criança apresenta, fisiológicos ou comportamentais, de repulsa, inclusive isso né, você falou sobre essa questão, me lembrei muito do caso do Henrique, que agora está muito na mídia, né, o caso do menininho de 4 anos que morreu. Eu fiquei tão arrasada com esse caso, sério, fiquei muito arrasada, muito, assim, me sentindo meio mal, sabe, com a situação, imaginando quanto essa criança deve ter sofrido aí na mão desse cara. E dessa mãe, né, porque essa mãe, de fato, também foi conivente. Mas eu lembro que um dos relatos
não sei se foi do pai ou de alguém que comentou que na babá ou do pai, alguém comentou, foi o pai, comentou que todas as vezes que ele tinha que retornar à casa da mãe, ele tinha vômitos, ele provocava, né? Esse comportamento, né? Isso é um sintoma muito evidente de uma criança que está ansiosa, uma criança que está não passando por um sofrimento. Então, assim, são sinais que a gente precisa ter atenção. Nós conseguimos identificar, mas geralmente os pais, eles não se atentam muito, né? Então, são comportamentos, assim, que a gente precisa sempre identificar, avaliar o que está associado. Então, a ansiedade, quando ela se torna patológica ou disfuncional, quando ela apresenta esses sintomas, ou quando a gente vê com mudanças comportamentais nessa criança e disfuncionalidade no dia a dia dessa criança. A criança que começa a ter muitas dificuldades no dia a dia.